Escolher a profissão que a gente vai seguir ao longo da vida é uma das decisões mais difíceis que a gente pode fazer na vida. Geralmente a gente toma essa decisão antes de entrar na faculdade, quando a gente é muito novo, inexperiente, não temos muitas informações sobre como as profissões funcionam, somos influenciados pelos nossos pais e amigos ou até mesmo colegas que discutem ali qual profissão seguir. A pior coisa que pode acontecer é você, no meio da faculdade, descobrir que você não quer mais essa carreira, ou pior, quando você já estiver trabalhando, você descobrir que não quer mais atuar nessa profissão. Por isso, nesse vídeo, eu vou fazer uma revisão geral sobre as 5 principais profissões da área de TI, da área da tecnologia da informação, para você ter uma ideia um pouco mais prática sobre o que cada um desses profissionais fazem, quais são as habilidades soft skills e hard skills de cada um deles, para que você possa, de uma maneira mais clara, entender qual é o tipo de atividade que você vai desenvolver em cada uma dessas profissões. Então, se você está nesse momento de escolha de profissional ou você conhece alguém que esteja nesse momento, assiste esse vídeo até o final, porque vai ficar muito claro o que cada um desses 5 profissionais de TI fazem no seu dia a dia. Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e nesse vídeo eu quero passar uma visão mais prática e mais detalhada sobre as 5 principais profissões da área de TI para ajudar as pessoas que estão tomando decisão de qual profissão seguir ou até mesmo aquelas que estão escolhendo uma profissão para poder migrar de carreira. Mas antes disso, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de vídeo e também ativa as notificações, é muito importante para você ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou publicar. Então, para a gente fazer um overview geral sobre as 5 profissões de TI, eu quero fazer primeiro um apanhado sobre como que essas profissões, elas simplesmente atuam juntas dentro de uma grande empresa. Então, para começar, eu vou pegar um papel em branco aqui e vou fazer um desenho sobre como um e-commerce funciona. E a partir da construção da empresa e como que ela funciona, eu vou mostrar para você o que cada profissional faz dentro dessa construção. Então vamos imaginar que você vai construir um e-commerce, ou seja, uma loja virtual para você vender algum produto. Imagina que a primeira coisa que você precisa ter é um site, certo? Que é onde as pessoas vão chegar até a sua empresa para saber qual produto você vende. Então, por exemplo, a gente vai precisar construir primeiro uma página web, que é uma página onde a gente vai anunciar os produtos. Então, essa página, ela é uma página web e ela tem uma barrinha de busca aqui. A pessoa vai vir aqui, vai digitar o nome do produto e depois vai pesquisar esse produto. Quando a pessoa digita esse produto, o que acontece por trás dos bastidores é que essa página, que é construída com uma linguagem de programação, ela faz uma conexão com um sistema que está todo aqui por trás para poder exibir os produtos nas próximas páginas. Esse sistema ele é composto primariamente por bancos de dados. Então, por exemplo, quando a pessoa ela pesquisa um produto no site, geralmente o site ele acessa um banco de dados que contém os produtos, certo? Então, se a pessoa digita lá camiseta vermelha, eu preciso saber se existe uma camiseta vermelha dentro do meu site, se eu vendo esse tipo de produto. Depois, eu preciso decidir se esse produto está disponível em estoque, ou seja, está disponível para venda. Então, existe um outro banco de dados aqui que guarda para mim as informações de estoque. Então, o meu sistema ele vai verificar se o meu produto está disponível dentro do estoque. E vamos imaginar que a pessoa decida então comprar essa camiseta vermelha e aí ela precisa fazer o pagamento. Mas para ela fazer o pagamento, ela precisa fazer o login no site, para eu saber qual é o endereço de entrega, qual é o cartão que ela vai usar, quantas compras ela fez e assim por diante. Então essas informações são guardadas num outro banco de dados que a gente chama de banco de dados que guarda as informações do cliente. Então, eu guardo todas as informações aqui do cliente para eu poder saber se esse cliente pode comprar esse produto. Então, tem todo um sistema por trás do site que faz a comunicação com a página, que é o que o cliente vê, né? Então, a gente tem aqui as pessoas que visitam o site, que essas pessoas elas podem ou não se tornar clientes. E por trás dessa página existe toda uma comunicação entre um sistema de bancos de dados para poder identificar qual é a pessoa, se o produto existe, se o produto tem estoque, qual é o tipo de cartão, se esse cartão pode ser fraudulento. Existe todo aqui um sistema que a gente chama.
Quando todas as verificações elas são realizadas, esse sistema ele retorna para a nossa página, a página do produto. Então, ao invés de exibir a página com a busca, eu começo a exibir as páginas do produto. Então, por exemplo, se eu estiver buscando livros, eu vou ter uma página aqui de books, por exemplo, que são os livros. Eu posso ter uma outra página aqui, que é a página de TVs, por exemplo, se estiver comprando uma TV. Eu posso ter uma outra página web aqui, que pode ser, por exemplo, sei lá, utensílios no geral, né? Qualquer produto que a empresa, ela necessariamente, ela venda, certo? Então, esses dois sistemas, eles se comunicam. Um sistema está muito mais à frente, muito mais próximo do cliente, e um outro sistema está mais no background ali, né? Mais nos bastidores, fazendo toda essa comunicação, todo esse gerenciamento da empresa. Então, a gente tem aqui dois grandes sistemas que a gente chama. Esse primeiro sistema aqui de banco de dados e esse segundo sistema aqui de páginas web. Depois que muitos profissionais, ou muitos clientes, na verdade, compram muitas coisas, a gente tem toda a informação guardada nesses bancos de dados aqui. Só que essas informações espalhadas nos bancos de dados são muito difíceis da gente consumir para poder analisar os dados. Então demora muito para eu saber quantas pessoas compraram o produto na cor vermelha, qual foi o ticket médio, né, que é o valor médio de gasto da pessoa, quantos produtos ainda restam em estoque. Então, para eu, de alguma forma, acessar essas informações e responder essas perguntas de maneira mais rápida, eu geralmente construo um grande banco de dados aqui que vai unir todas essas tabelas aqui, todos esses bancos de dados que guardam informações separadas. Geralmente, esse grande banco de dados, a gente dá o nome de Data Warehouse. Então, um Data Warehouse é realmente um armazém de dados. É uma casa onde eu junto todas as informações que estão espalhadas nos bancos de dados em um lugar só, para ficar mais fácil o consumo pelas pessoas de negócio ou pelos analistas de dados que usam isso como um insumo principal para poder fazer as análises. Então, existe um processo aqui, que é o processo de coleta, limpeza, transformação, para eu guardar essas coisas dentro aqui do banco de dados. Quando eu tenho esse banco de dados, esse Data Warehouse aqui construído, eu tenho centralizado vários tipos de dados num lugar só e de fácil acesso. Então, esses dados eles passam a alimentar toda a empresa. E aí, diferentes profissionais vão fazer uso diferentes desses dados. Eu posso, por exemplo, ter aqui um profissional que vai fazer uma análise desses dados. Só que essa análise que esse profissional vai fazer é baseada em responder perguntas de fenômenos que já aconteceram. Então, esse profissional ele vai procurar responder perguntas como: quantos produtos foram vendidos na última semana? Qual é o ticket médio dos produtos vendidos na última semana? Quantos produtos vendidos na cor vermelha e no tamanho P foram vendidos nos últimos 14 dias? Quantos novos clientes entraram na base nos últimos 6 meses? Qual é o ticket médio de cada cliente no último mês? Então, são todas perguntas que remetem a um passado, a alguma coisa que já aconteceu. Porque se eu souber quantos produtos foram vendidos no passado, eu tenho uma ideia mais ou menos de como esse produto ele vai se comportar. Então, eu preciso entender como que o negócio está funcionando. Então, eu tenho um profissional que ele é focado em usar esses dados para poder responder perguntas de coisas que já aconteceram no passado e transformar essas respostas em informação para melhorar a próxima tomada de decisão. Então, se eu sei que eu vendi X peças há 6 meses atrás, eu posso ser mais conservador, ou eu posso arriscar mais, produzir mais ou menos peças. Então, existe um profissional que ele é especializado em responder essas perguntas no passado. Outro profissional que pode se beneficiar dessa organização desses dados num lugar só é um profissional que ele usa a mesma fonte de dados, mas agora ele usa com um propósito diferente, que é criar cenários futuros. Então, ao invés desse profissional ele responder perguntas do passado, ele vai responder perguntas do futuro. Então, ele vai responder, por exemplo, quantos produtos nós venderemos nos próximos 6 meses? Quantos produtos na cor vermelha e no tamanho M serão vendidos nos próximos 7 dias? Quantos novos clientes farão parte do banco de dados nos próximos 4 dias? Qual será o faturamento de vendas nos próximos meses? E se eu tiver a criação desses cenários futuros, eu consigo dimensionar e preparar a minha empresa, por exemplo, para receber esses novos clientes. Então, imagina um cenário bem simples. Imagina que você é dono de uma loja
e você precisa contratar vendedores para atender a demanda que vai acontecer no Natal. Então, geralmente no Natal tem um pico elevado de demanda por causa dos presentes, né, que as pessoas costumam trocar nessa época do ano. Então, eu preciso de mais vendedores dentro da minha loja para atender a maior demanda. Só que a pergunta é, quantos vendedores eu preciso? Eu posso olhar os dados históricos e pensar, poxa, ano passado a gente teve um aumento de demanda de tantos por cento, cada vendedor consegue atender X%, então eu preciso trazer mais 2 vendedores. Mas se eu conseguir olhar para os dados históricos, manipular esses dados, treinar um algoritmo para ele prever qual será o aumento de demanda para esse próximo ano, eu consigo dimensionar o meu time de vendedores com mais precisão. Então eu posso contratar exatamente o número de vendedores para atender a demanda sem que não tenha nenhum desperdício, ou seja, eu não contrate ninguém a mais, e eu também não deixe de contratar um vendedor e deixe de atender a minha demanda. Então, a criação de cenários futuros, seja dentro de vendas, seja dentro de quais clientes não vão renovar o contrato, previsão de devolução de estoque, previsão de receita, todos esses cenários futuros ajudam a empresa a tomar decisões no presente para se preparar para o futuro. E essas decisões no presente, elas são tão acertadas ou muito mais acertadas que faz com que o desperdício seja menor, ou seja, você seja mais certeiro, né? Você seja mais preciso na hora de tomar as decisões. Então, esse profissional, ele olha para cenários futuros. Quando a gente olha nesse sisteminha que eu criei aqui com você, a gente pode ter uma ideia um pouco mais precisa sobre as pessoas que trabalham em cada uma dessas partes. Então, por exemplo, quando a gente olha para esse sistema de páginas aqui, que estão muito à frente dos clientes, então é tudo aquilo que o cliente vê quando ele acessa, por exemplo, o site de uma empresa. Quem cria essas páginas, né? Quem desenvolve as páginas, quem coloca as páginas para funcionar, quem faz a comunicação dessas páginas com esse sistema de banco de dados, é um profissional de TI chamado front-end. Obviamente, tem outros profissionais envolvidos, tem o designer, né? Tem outros profissionais aqui, mas em se tratando de profissionais da área de TI, o profissional responsável por todos esses sites aqui, né? Essas páginas web, é o nosso front-end. O profissional responsável por toda essa arquitetura que a gente vê aqui, que guarda os dados, que comunica com as páginas que estão nos sites, quem cuida e que cria essa infraestrutura é um profissional que a gente chama de back-end. É um profissional que ele constrói não só esses bancos de dados, mas toda a comunicação, todos os sistemas que vão se comunicar com a parte da frente, né? Digamos que ele faz todo ali o motor de busca, verificação, compra e assim por diante. Não só, obviamente, os bancos de dados, mas toda a infraestrutura que está por trás das páginas que vai exibir os produtos para o cliente a hora que ele acessa o site. Então, nós temos dentro da área de TI um profissional chamado back-end, certo? Depois, o profissional que ele acessa todos esses dados aqui e ele agrupa esses dados num lugar só, de maneira organizada, para que os times da empresa eles sejam alimentados por esses dados, ou seja, aquele profissional que cria esse processo de coleta, limpeza, transformação e armazenamento em um novo local chamado Data Warehouse, a gente dá um nome a esse profissional de Data Engineering, ou engenheiro de dados, né? Vamos colocar tudo em português aqui. Então, quem cria esse sistema, quem cria essa limpeza, essa organização de dados é um engenheiro de dados. Então, ele é responsável por criar toda essa organização de dados que a gente está vendo aqui, tá? Depois que eu tenho um local que está armazenado esses dados, a gente tem um outro profissional, que é o profissional que vai olhar para todos esses dados e vai responder perguntas no passado. Ou seja, ele vai responder perguntas baseadas em coisas que já aconteceu para melhorar a próxima tomada de decisão e até mesmo para saber se a empresa está crescendo, ela está aumentando e assim por diante. Esse profissional é o profissional que a gente chama de analista de dados. Então, é o analista de dados, responsável por responder essas questões levantadas pelo time de negócio. Já o profissional que ele é responsável por olhar para essa mesma base de dados, consumir esses mesmos dados organizados, mas criar cenários futuros para que a empresa consiga se organizar e tomar melhores decisões já no presente, é o nosso querido cientista de dados. Então, o cientista de dados ele é responsável por consumir
né, os mesmos dados que o analista de dados, só que ele tem um outro enfoque, o enfoque em criar cenários futuros, enquanto o analista responde questões do passado. Então, cada um desses profissionais aqui, eles têm algumas habilidades que são comuns entre eles, enquanto outros não são tão comuns assim. Quando você for decidir pela sua profissão, seja ela sua primeira profissão, para uma faculdade, ou mesmo mudar de carreira, você tem que entender quais são as habilidades de cada um desses profissionais para você entender o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, quais são as suas aptidões naturais, né? Aquilo que você consegue aprender com mais facilidade. Obviamente você é capaz de aprender tudo o que você quiser, mas de acordo com as suas aptidões naturais, aquilo que você gosta de fazer, você vai conseguir aprender coisas mais rápido, mais simples, com mais prazer, tá? Então, eu vou colocar esses 5 profissionais aqui lado a lado. E a gente vai fazer uma análise sobre qual é a habilidade de cada um desses profissionais, tá? Então, a gente tem aqui, como eu disse para você, o front-end, que é o responsável por fazer todas as páginas do site. A gente tem aqui o back-end, que é responsável por fazer toda a infraestrutura por trás do site para se comunicar com o site e mostrar as informações necessárias para o cliente. Nós temos também aqui o engenheiro de dados, que é responsável por coletar todos os dados, organizar esses dados num único local para que a empresa toda consuma esses dados e tome melhores decisões. A gente também tem o analista de dados, que é responsável por responder perguntas do passado, utilizando os dados de coisas que já aconteceram na empresa. Nós temos também o cientista de dados, que é a pessoa que consome os mesmos dados do analista de dados, porém ele tem um enfoque em produzir cenários futuros através de algoritmos de machine learning, por exemplo. E aí eu vou dar uma nota de 1 a 5, baseada em alguns requisitos que são mais chamativos em algumas profissões do que em outras, para a gente ter uma comparação. Então eu vou analisar essas 5 profissões em termos de programação. Então qual é o nível e a quantidade de programação que você precisa saber. Eu vou também avaliar em termos da estatística, então quanto cada profissional precisa saber da estatística. Vou analisar também conhecimentos de machine learning, que são conhecimentos de uma ferramenta, né? Também vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de software, que é um tipo de habilidade que os profissionais usam para pensar em como construir todos esses softwares. Então essas 4 habilidades aqui são mais habilidades de hard skills, ou seja, são manuseios de ferramentas que cada profissional precisa ter para poder executar a sua profissão. Agora eu vou passar um outro conjunto aqui de habilidades que são mais soft skills, que são mais comportamentais, mais no sentido de comunicação, que cada um desses profissionais aqui precisa ter. Então, a primeiro é conhecimento de negócio. Então, quanto cada profissional precisa ter de conhecimento de negócio. E vou colocar um pouco aqui de apresentação. Apresentação no sentido de comunicação, né? De falar com pessoas, apresentar ideias para as pessoas, fazer apresentações do trabalho e assim por diante. E vou falar um pouquinho também de storytelling, que é essa técnica para você apresentar coisas complexas de maneira mais simples. Então eu vou colocar isso aqui numa escala de 0 até 5. Sendo que 0 a gente tem baixa utilidade, então esse profissional ele usa pouco ou não usa nada. E 5 a gente tem alta usabilidade. O profissional ele usa muito, né? É uma das principais características dele. Então, por exemplo, um programador front-end, ele usa muito programação. Então, ele precisa ser muito especializado em programação. Geralmente é uma carreira de pessoas que gostam de escrever código, né? Não gostam muito de falar com pessoas, se relacionar com pessoas, né? Conversar com pessoas para entender o problema. Gostam muito mais de ficar sentado na frente do computador e fazer o seu trabalho. Só que precisa de uma habilidade de programação muito desenvolvida. Então, os cientistas da computação, engenheiros da computação, pessoas que têm grande parte da sua formação focado em programação. Essas pessoas, elas são boas candidatas para se tornar front-end. Mesma coisa com back-end. Então, se eu olhar aqui programação em relação a back-end, também é nota 5. Porque essas pessoas precisam programar muito bem. Né? Saber de várias linguagens de programação, estruturas de dados, desenvolvimento de softwares, coisas que fazem realmente o trabalho delas ser bastante focado em programação. O engenheiro de dados, ele também precisa saber muito bem programar. Porque o engenheiro de dados, ele é quase que a versão back-end do programador para dados. Então, se você é um programador back-end, você tem uma formação forte em programação, você tem grandes chances de se tornar um engenheiro de dados. Porque você usa as mesmas habilidades, só que o back-end usa para construir sistemas
enquanto que o engenheiro de dados usa para construir sistemas de dados, mas as habilidades elas são comuns. Agora, já o analista de dados, a gente pode dizer que o nível de programação que ele precisa saber em relação aos outros desenvolvedores é 2, porque o nível de programação dele é muito mais para analisar dados, não para construir sistemas. Então, não precisa ser tão rigoroso e nem tem tanta profundidade assim em programação. Que é mais ou menos o mesmo caso do cientista de dados, que eu vou dar uma nota 3 porque a gente precisa saber algumas coisas de desenvolvimento de software que o analista de dados acaba não precisando saber. Então, em termos de programação, vocês podem observar que front-end, back-end, engenheiro de dados são profissões que têm a programação muito mais forte. Então, são pessoas que trabalham com programação assim, de alta profundidade. Cientistas da programação, engenheiros da programação, sistemas de informação e assim por diante. Agora, em relação à estatística, front-end precisa saber 0 de estatística. O back-end precisa saber 0 de estatística. O engenheiro de dados precisa saber 0 de estatística. Já o analista de dados precisa saber alguma coisa ali em torno de 2. E o cientista de dados precisa ter boas habilidades em estatística. Lembrando que essa escala de 0 a 5 ela é uma comparação entre os profissionais. Obviamente, o estatístico mesmo, ele sabe, por exemplo, 10, e o cientista de dados sabe ali 2, por exemplo. O estatístico, ele sabe muito mais estatística do que o cientista de dados. Porque o cientista de dados não é um estatístico, mas ele usa algumas ferramentas da estatística para poder gerar valor através da análise de dados. Então, eu estou fazendo uma comparação entre os profissionais aqui, e não entre o estatístico ou matemático e o cientista de dados, tá bom? Então, 5 significa que ele precisa saber muito dentro dessa escala em relação a outros profissionais que a gente está listando aqui, tá bom? Em relação ao machine learning, front-end não precisa saber nada, back-end também não precisa saber nada, engenheiro de dados também não precisa saber nada. O analista de dados é legal saber uma coisa, então vou colocar um aqui. Já o cientista de dados é a principal ferramenta do cientista de dados da engenharia machine learning, então ele precisa saber bastante. Desenvolvimento de software. O front-end precisa saber muito, o back-end precisa saber bastante, o engenheiro de dados precisa saber um 4 ali, mais ou menos, tá? O analista de dados precisa saber nada de desenvolvimento de software, ou até precisa ter um conhecimento mínimo de desenvolvimento de software, e o cientista de dados precisa ter ali um conhecimento 2, por exemplo, um pouquinho maior que o do analista de dados. Já com relação a soft skills, o front-end não precisa saber nada de negócio. Back-end também não, e o engenheiro de dados também não. Já o analista de dados precisa saber bastante sobre negócio, mais ou menos ali dentro dos 5. E o cientista de dados também precisa saber bastante sobre negócio para poder entender como que o negócio funciona e como gerar insights a partir desse conhecimento. A apresentação, o front-end, posso colocar 1 aqui, porque ele vai ter que apresentar, vou colocar 2, vai ter que apresentar os desenhos que ele vai, ou as páginas que ele fizer, então ele vai ter que fazer uma apresentação de como as páginas estão ficando, vai ter que fazer uma apresentação. Back-end, praticamente nada. Engenharia de dados, eu vou colocar 1, porque às vezes o back-end muito raramente precisa fazer uma apresentação. Mesma coisa que o engenheiro de dados. Já o analista precisa fazer muitas apresentações para gerar os insights, que é a mesma coisa que o cientista de dados. Técnicas de storytelling. Front-end praticamente não precisa, back-end também não, engenheiro de dados também não. Já o analista e o cientista precisam saber, porque eles vão lidar com insights. Então, eles vão ter que explicar coisas complexas de maneira mais simples. Então, se você olhar a comparação desses profissionais, o que a gente pode tirar de conclusão? Front-end, back-end, engenheiro de dados são pessoas mais técnicas. Então, eles têm maior profundidade das ferramentas mais técnicas que compõem ali as hard skills. Já as soft skills, elas são mais leves, porque o front-end, o back-end e o engenheiro de dados não precisa se relacionar com pessoas muito frequente, nem fazer apresentações muito frequentemente. Já o analista de dados e o cientista de dados, eles têm um conhecimento em programação, em programação um pouco mais leve do que os outros profissionais, mas precisa conhecer bastante sobre estatística e machine learning, porque são as ferramentas que eles usam para gerar insights. E com relação a soft skills, eles também precisam saber como se comunicar, porque grande parte dos insights que eles encontrarem dentro dos dados precisam ser comunicados para as outras pessoas da empresa tomarem boas decisões. Então, pessoas que têm uma inclinação natural, falar, Meigro,
eu gosto muito de programação, mas não quero ser um programador. E eu gosto muito também de falar com pessoas, de fazer apresentações, eu quero me expor a isso para desenvolver essa habilidade. A analista de cientista de dados pode ser um bom caminho para você. Se você gosta minimamente de se relacionar com pessoas, fazer apresentações, ensinar as pessoas a usarem aquilo que você produziu e usa ali as ferramentas técnicas minimamente para você fazer o seu trabalho. Meigro, eu sou uma pessoa mais quieta, né? Eu não gosto muito de falar com pessoas, eu sou muito extremamente tímido e também não tenho vontade de tirar essa minha timidez. Eu gosto mesmo de trabalhar na frente do computador e gosto de programar mesmo, gosto de enfrentar os bugs, gosto de passar, né, dor de cabeça ali, entendendo o que está acontecendo, tentando me entender com o computador. Então, a maior parte do tempo eu gosto de fazer isso, passar sozinho praticamente, né, e programando de uma forma mais profunda. Então, as carreiras de front-end, back-end, engenharia de dados são muito boas para você. Como é que você escolhe entre front-end, back-end e engenharia de dados? Se você gosta de dados, no sentido de organizar os dados, de montar as tabelas de dados para que outras pessoas consumam isso, você vai para a parte de engenharia de dados, porque você vai trabalhar com um insumo de dados. Agora, Meigro, eu não gosto de dados, eu quero trabalhar mesmo com programação, mas desenvolvendo páginas, criando as páginas, comunicação entre as páginas, então você vai para front-end. Meigro, eu gosto de trabalhar com programação mesmo para criar sistemas que vão ali está por trás, né, de toda a empresa. Eu gosto de criar sistemas, eu gosto de ver eles funcionando. Por mais que eu não tenha tanto uma exibição assim mais pública, né, mas eu gosto de programar, me aprofundar nisso e criar esses sistemas. Então, back-end pode ser uma boa carreira para você, tá bom? Então agora você precisa pensar um pouquinho sobre como que é as minhas aptidões, o que eu gosto, o que eu não gosto, e aí tomar a sua decisão. Carreira de dados, a gente tem engenharia, analista e cientista de dados. E as carreiras de programação, de desenvolvimento, a gente tem front-end, back-end, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa comparação. Tentei ser o mais claro possível aqui dentro do conhecimento que eu tenho. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o like se você gostou. E também me seguir lá no Instagram, onde eu estou diariamente falando sobre a diferença de carreiras, mostrando como que é o dia a dia da maioria desses profissionais aqui, um pouquinho do conhecimento que eu tenho, trazendo pessoas para falar sobre isso, tá bom? Espero que tenha te ajudado a tomar essa decisão e muito sucesso naquela decisão da profissão que você vai escolher, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!